todos, sejam bem-vindos ao Dia de Paz, na Sociedade Espírita Casa do Caminho de Tambaú. É a live de número 238, do dia 26 de fevereiro de 2025. É a semana que começa o Carnaval. Que tenhamos o cuidado ao excesso da liberdade com o Carnaval, com bebidas, comidas, nosso emocional e tantas outras coisas, para a gente prevenir, tomar cuidado, ter equilíbrio. Os sorteios do livro e da pintura mediúnica já foram realizados aos presentes aqui na casa. No Evangelho de hoje, vamos entender o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O livro de hoje que eu escolhi é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, sem reclamação. Se disseres, ante um problema que surge, isto não é nada, de fato, o problema será nada. Pode ser que seja alguma coisa, mas gradativamente se reduzirá de tamanho e complexidade. Quem diz isso foi o irmão José. José Carlos de Luca nos diz o seguinte: sem aceitação da doença, cairemos nas faixas do desespero e da revolta. E isso seria a pior coisa que poderia ocorrer a quem está enfermo. Ninguém consegue mudar algo que não aceita. Nós temos que aceitar e entender e querer mudar. Enquanto estivermos reclamando da doença, perderemos precioso tempo na conquista da saúde. Pare de brigar com a situação. Faça as pazes com a enfermidade. Sem boa vontade, jamais conseguiremos vencer qualquer impedimento. A reclamação é uma bomba jogada no terreno da nossa vida. É uma energia negativa que apenas faz crescer aquilo que nos incomoda. Quando se deparou com um paralítico junto ao poço de Betesda, Jesus indagou ao enfermo se ele gostaria de ser curado. Em vez de responder afirmativamente, o paralítico apresentou uma série de reclamações a respeito das pessoas que não o ajudavam a entrar no poço, cujas águas eram tidas como milagrosas. O médico Jesus não falou uma palavra sequer sobre as reclamações do paralítico. Mudou de assunto. Simplesmente apresentou ao enfermo um roteiro para a cura. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levantar é sair do chão do vitimismo. E como a gente é vitimista, né? Sempre reclamando, sempre colocando a culpa nos outros. E da reclamação é assumir uma nova condição que nasce com o desejo de aprender a mensagem que a enfermidade nos trouxe. Toda doença vem para nos mostrar uma correção nossa, que a gente possa entender o porquê que ela está conosco e fazer a mudança. Tomar a cama é assumir o controle da doença e não ser controlado por ela. Quem manda na gente é a gente, né? Não os outros, não a doença, não a reclamação. É ter certeza de ser o personagem mais importante no processo da própria cura. Andar é um convite que Jesus nos faz para seguirmos adiante, avançarmos, fazermos as mudanças necessárias para atingir uma nova fase em nossa vida. É o processo das mudanças. Tudo é um ciclo. Então, às vezes a doença vem, tem um tempo, é um ciclo. E com a boa vontade nossa, o entendimento e as mudanças, a gente consegue acabar esse ciclo. Aí vem outra, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações. Não podemos estacionar nas avenidas da inércia de não fazer nada. Doença gosta de cama, de sofá, de pijamas, de ociosidade. Pare de reclamar e siga a receita de Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e siga adiante, que a doença vai embora, porque sendo muito preguiçosa, jamais conseguirá alcançá-la. Então esse é o pedido.
Na verdade, a vida da gente é sempre caminhar, nunca estacionar, nunca parar. Estar caminhando, buscando a melhora, o entendimento, a sabedoria, a boa vontade. Às vezes o desânimo, não, quem manda sou eu. Então, desânimo, procure outro caminho. A rua está lá fora, que siga adiante. Mas a minha vontade é de mudança e de melhora. E Jesus está sempre conosco. Então, que a gente tenha essa certeza de mudança e de crescimento. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom, boa noite a todos novamente. Hoje nós vamos começar a refletir sobre o último capítulo daquele conjunto de capítulos que trata, digamos, do plano divino. Então nós começamos com a introdução do Evangelho, notícias históricas, os precursores. Depois nós vimos no capítulo 1, não vim destruir a lei. O capítulo não vim destruir a lei, nós vimos. O 2, meu reino não é deste mundo. E ficamos umas boas quartas-feiras, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Valeu a pena. São quartas-feiras extraordinárias. E hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a refletir sobre uma das grandes premissas espíritas. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é um capítulo longo. Ele fala sobre a ressurreição e a reencarnação. Depois, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, vamos falar o que é isso. Depois, instruções dos espíritos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo do Evangelho, eu sempre gosto de aproveitar esses momentos para nós refletirmos um pouquinho mais sobre Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Nós sempre provocamos, refletimos, o que realmente significa essa profissão de fé. Então, temos lá, Deus é a inteligência suprema. Premissa. Com certeza, Ele sabe o que está fazendo. Não podemos ter dúvidas em relação a isso. Se nós observarmos as leis que regem o universo, a harmonia dessas leis, como elas conduzem o processo da vida em todo o universo, é claro que atrás desse efeito, que extrapola a nossa capacidade, há uma causa muito maior. Assim os Espíritos nos orientam. E essa causa primária, que aliás, onde ele diz que não é primária, é permanente, é Deus. Nós sempre comentamos, Deus é a causa primária, e onde ele vem e faz a correção. Ele não é a causa primária. Ele é a causa primária, é a causa objeto, é a causa permanente. Então, esse primeiro atributo divino, para nós relembrarmos e trazer aqui a questão da eternidade divina. Deus é eterno. Não teve começo, não terá fim. É interessante quando nós refletimos isso, porque novamente nós estamos refletindo dentro da nossa dimensão espaço-temporal. Deus está fora da dimensão espaço-temporal no seu aspecto transcendental. Ele está conosco, na nossa dimensão aqui, espaço-temporal, no seu aspecto imanente, presente em nós, presente na criatura. E é essa presença do Pai em nós que nos impulsiona, que nos atrai,
para a conquista dos seus dele, Pai, desígnios para cada um de nós. É importante nós refletirmos sobre isso. Porque nós, só lembrando, nós somos espíritos, filhos de Deus, constituídos da sua essência. Essa essência é indestrutível. Daí o nosso caráter de seres imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes. E estamos na trajetória do aprendizado, ou seja, aprendizes da vida. Então somos espíritos, filhos de Deus, constituídos da sua substância, da sua essência, que é indestrutível, por conseguir somos imortais, criados simples e ignorantes. Estamos na trajetória do aprendizado, ou seja, aprendizes da vida. E como é que acontece esse aprendizado? Aqui, gente. Aqui, nesse desgaste, nesses desafios com os quais nós nos defrontamos o tempo todo. Desde a fase da atração no reino mineral, da sensação no reino vegetal, do instinto no reino animal, da razão no estágio hominal, caminhando para a intuição, nós estamos permanentemente aprendendo. Aprendendo o quê? Aprendendo o significado da vontade divina expressa em suas leis. E quando falamos de leis, nós confundimos um pouco com o termo que utilizamos aqui, né? Pensamos em livros, em advogados, em etc. Vamos convencionar entre nós que leis, as leis divinas, são na realidade a presença do Pai em nós. Então, e elas estão escritas onde? Não é em livros. Questão 621 do Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então é o Pai presente em nós, manifestando-se a nos guiar, através de todos esses reinos. Até o estágio animal, ou seja, mineral, vegetal, animal, de uma forma determinista. Essas criaturas, irmãs nossas menores, não têm o raciocínio, não têm a percepção do eu sou. Eles são guiados por este determinismo das leis divinas. Adentrando no estágio nominal, começamos o nosso processo de tentativa e erro que nós denominamos de livre-arbítrio. Começamos a assumir a responsabilidade como co-criadores do Pai em sua obra. E desta forma, nós também estamos permanentemente aprendendo e descobrimos que, quando pensamos, quando olhamos, quando escutamos, quando escrevemos, quando fazemos, nós estamos criando. Sempre. E essas criações, esses aprendizados, constituem o nosso capital, digamos assim, existencial, que vai nos aproximando cada vez mais da harmonia com as leis divinas, que vai nos aproximando cada vez mais do reino dos céus. E é óbvio, é racional, é lógico, que esse aprendizado é impossível de ser conquistado no curto espaço de uma existência, de uma encarnação. E aí fica lógica a afirmação do nosso Mestre Jesus, que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, nessa linha da eternidade divina, na linha da imortalidade do ser, a dinâmica das reencarnações, ela se sobressai de uma forma lógica, se considerarmos dois outros atributos divinos. Deus é soberanamente bom. Precisamos refletir sobre isso. Porque as correntes diferentes, ou seja, não estou nem falando do materialismo, algumas pregam que o nosso futuro vai ser definido por esse curto espaço de tempo de uma encarnação. Se nós bobearmos, vocês estão sentindo calor hoje, então tem um memezinho aí que diz o seguinte: esse calor é uma amostra que poderá vir a ser o inferno, por isso se torne bom. Se nós bobearmos segundo essas correntes, iremos arder eternamente. Vejam só, é compatível, essa forma de pensar é compatível com a bondade divina?
o ser soberanamente bom, eterno, nos condenaria para o sofrimento permanente, eterno, por conta de alguns erros cometidos num curto intervalo de uma encarnação? Não é muito mais palpável, não é muito mais lógico imaginar que esse ser, que é Pai, Jesus nos revelou sendo nosso Pai, nos dará tantas oportunidades quantas delas necessitarmos para aprendermos. Para que gradualmente nós começamos a elevar nossa sensibilidade, conquistando a capacidade de colocarmos-nos no lugar do outro. Empatia. Desenvolvendo a compaixão. Porque quando empatizamos, nós compartilhamos os sonhos, as conquistas, as vitórias, mas também as derrotas, os erros. Compartilhar, compaixão. Colocando-nos no lugar do outro, desenvolvendo o sentimento da compaixão, nós nos mobilizamos para a ação. Queremos agir, na medida das nossas capacidades e recursos, procurar minorar o sofrimento do próximo. Misericórdia. Empatia, compaixão, misericórdia é o nome bondade. E é assim que esse atributo divino se manifesta em nós de forma gradual, em um processo crescente de sublimação do ser. E é essa bondade que se revela nessa condição que o Pai nos dá, que nos oferece, de termos tantas oportunidades quanto delas necessitarmos, para que essa sensibilidade nossa aflore, porque ela constitui a nossa essência. Nós somos essencialmente seres bons, nós somos essencialmente seres belos, amorosos. Nós estamos egoístas. Não somos egoístas, nós estamos, porque ainda reflete o estágio primitivo. Mas não somos, em essência, egoístas. Deus é soberanamente justo. E convém que não confundamos justiça com vingança. Vingança é atributo do ego. O ego que se sente ferido, que se sente magoado. Deus é justo. E aqui importa que nós reflitamos uma vez mais sobre esse aspecto da justiça divina. Deus não quer que nós soframos. Então, os nossos pacotes encarnatórios não são castigos, são pedagógicos. Deus quer que nós aprendamos. O quanto nós vamos demorar mais ou menos, é uma decisão nossa. Mas o objetivo divino é que nós aprendamos o caminho da conquista da nossa herança como filhos deles que somos, que é a felicidade permanente. A justiça divina é específica, não é algo genérico. Nós somos criados em momentos diferentes, passamos situações diferentes, mundos diferentes, experiências diferentes. Exercemos nosso livre-arbítrio de formas mais diferentes possíveis. Por conseguinte, temos necessidades específicas de aprendizado. Então, os pacotes pedagógicos que constituem o nosso programa encarnatório é específico para as necessidades de cada um de nós. E o outro aspecto da justiça divina é que ela é proporcional à nossa capacidade de suportar. Então veja, os nossos pacotes de aprendizado, que constituem o nosso programa encarnatório, ele tem um caráter pedagógico, ele tem um caráter específico, e é proporcional à nossa capacidade, à capacidade de cada um de nós suportar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos onde, quando e com quem precisamos estar. E quando nós introjetamos essa reflexão, esse raciocínio, não cabe mais a revolta, não cabe mais a fuga. Aí nós vamos entender o significado da obediência e da resignação. E deixando de desperdiçar as nossas energias e focamos no trabalho do autofortalecimento, do autoconhecimento, o trabalho da autotransformação, identificando em cada uma dessas oportunidades, em cada uma dessas situações, as oportunidades de aprendizado nelas contidas. É por isso que nós estamos encarnados.
É por isso que nós precisamos reencarnar outras vezes. Porque são pacotes homeopáticos, em doses homeopáticas. Pensemos um pouquinho no nosso passado primitivo, sem culpa, sem qualquer sentimento de culpa, de remorso, apenas reconhecendo que crianças espirituais, nós erramos por desconhecimento. Considerando esses erros do nosso passado, o quanto nós temos que aprender e corrigir. Imaginemos que de repente um pai, desproporcionando a aplicação da sua justiça, jogasse todo esse passado para que nós corrigíssemos em uma só encarnação. Não faz sentido. Se ele é todo poderoso, se ele é onipotente. Então, sempre que nós temos a oportunidade de trazer essas reflexões de novo, eu já fiz isso com vocês, e vou fazer outras vezes, sempre que a oportunidade aparecer. Por quê? Porque essas reflexões nos auxiliam ao fortalecimento da nossa fé raciocinada. Nós estamos falando aqui, filosoficamente, mas em termos lógicos. Isso é lógico. Não é um Deus místico. É um Pai que está presente. Ele não criou o universo e ficou lá em outra galáxia. Ele está inerente, imanente, presente em nós. E compreender isso. Não confundamos. Isto não significa panteísmo, hein? Eu estou falando aqui do aspecto imanente, presente do Pai na criatura. Que é o aspecto, por enquanto, a nossa capacidade consegue apreender. Mas o aspecto transcendental de Deus, por enquanto, está além da nossa capacidade de compreensão. Bem-aventurados os puros de coração, quando chegarmos lá, porque verão a Deus, aí sim. Enquanto isso, reflitamos sobre esses atributos divinos e como aí sim, essa questão da reencarnação se torna uma conclusão lógica. Nós vamos ver, repetir, em toda a codificação, esse tema emerge nos parágrafos 4 e 5 do Livro dos Espíritos, na questão 1010 do Livro dos Espíritos. Em toda a codificação aparece. Vamos agora, pela extensão que é esse artigo, tratar apenas da sua introdução, que nos traz 3 passagens do Evangelho que trata dessa questão. Então aqui é abordarmos um outro aspecto. Puxa vida, essa questão é a invenção do Espiritismo? Reencarnação é uma invenção do Espiritismo? Surgiu com Kardec? Não. Já cerca de 900 anos antes de Cristo, um tal de Elias, o profeta Elias, ele que ressuscitou o filho de uma sacerdotisa que o tinha acolhido. Ressuscitou. Assim como Jesus ressuscitou Lázaro. Ou seja, a concepção já existia, mas não era plenamente entendido. Só fazendo um parênteses, o filho da sacerdotisa e Lázaro não foram ressuscitados, ok? Eles foram reativados. Na época não se conhecia ainda a catalepsia, a letargia. Por quê? A partir do momento em que os laços perispirituais se desfazem do corpo físico, há o desencarne, há a morte e o desencarne. E isso é irreversível. E Jesus não ia ferir uma lei natural. Então, o que houve no caso de Lázaro e desse jovenzinho, foi na realidade o quê? Alguma manifestação em forma de letargia, provavelmente. Então, o fluido vital ainda se fazia presente. E Elias, com a sua fé, com a sua energia, e Jesus, sem comentários,
trouxeram essas criaturas de volta à sua manifestação de vida. Ok? O importante é que naquela época a concepção já existia. Então vamos ler aqui o primeiro item que esse capítulo traz. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, e em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 30. E aqui cabe a reflexão. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, que não poderia ser, porque João Batista foi contemporâneo de Jesus. Ok? Todos viram João Batista criança. Então João Batista não poderia ter sido. Outros que Elias. Porque lá, Malaquias, que constitui o último livro do Deuteronômio, já tinha previsto, profetizado que eu vos enviarei o profeta, eu vos enviarei Elias. Vejam só, vamos voltar a esse tema. Outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Então vejam, a concepção de que o ser pode ressuscitar já existia. Só que vamos repetir, o conceito não era claramente entendido. Mas judiciosamente, o Espiritismo trata como reencarnação, e nós vamos voltar a esse tema. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, credo, o que é isso? Tetrarca é uma divisão do poder em 4 partes, em regiões. Então tinha 4 regiões e Herodes era o responsável por uma parte desse reino, né? Nesse ínter, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Ele estava... Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos. Outros que aparecera Elias, de novo, olha só. Elias, 900 anos antes de Cristo. E que estava andando por ali de novo. E outros que um dos antigos profetas ressuscitara. De novo o termo ressurreição. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Elias, na época, ele era o defensor da tradição de Abraão, de Moisés. E havia as distensões, as dissonâncias entre as diversas tribos de Israel. Alguns cultivavam Baal, que é um ídolo, um deus material, e Elias era um apegado à revelação do Deus único. Só para vocês terem uma ideia, numa dessas situações que a rainha Jezebel, será que é esse o nome? Me fugiu. Ficou sabendo que Elias tinha interrompido a missão de alguns homens que ela tinha enviado para buscar a cura de alguns membros da família real. O rei mandou 3 companhias de 50 homens
para capturar Elias. 2 dessas companhias foram exterminadas pelo fogo do céu. O outro, o comandante, pediu clemência e foi conduzido. E Elias aceitou. Depois disso, Elias profetizou um tempo de 3 anos e 6 meses de pura seca, que nem o orvalho cairia. Tempo depois, quando era chegada a hora das chuvas voltarem, 400 sacerdotes do Baal foram chamados para fazerem os seus rituais e fazer com que a chuva caísse. Ficaram lá a manhã inteira e Elias começou a zombar deles. Fale mais alto, talvez esteja dormindo, etc. Bom, Elias mandou jogar água sobre a fogueira, pegou o bezerro, repartiu e chamou o fogo dos céus, que pegou fogo em tudo, inclusive na água que estava correndo. Bom, o que ele fez? Mandou executar os 400 sacerdotes materialistas. Ou seja, esse histórico de violência, apesar do papel de profeta dele, é o histórico do povo hebraico, não é? E por que eu estou lembrando isso? Porque aqui, como João Batista, ele criticava Herodes, e criticava a esposa, e criticava assim, nominalmente. Não teve dúvida, custou-lhe a cabeça. Ah, mas então foi causa e efeito. Não, ele já havia pago aqueles desvios da época profética em várias encarnações, mas esse traço da sua personalidade ele não tinha conseguido superar, pagou aqui. Mas seguindo, então, e outros que antigos profetas ressuscitaram, disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas e adia por vê-lo? Marcos e Lucas. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16. Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9. Outra passagem. Após a transfiguração no monte, lembra-se? Jesus, na sua transfiguração, apareceram-lhe Moisés e Elias. Estava Pedro, Tiago e João. E ficaram tão fascinados com aquela visão que ofereceram uma tenda para cada um deles. Não é? Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Mateus capítulo 10, versículos 10 a 13, e Marcos capítulo 9, versículos 11 a 13. Vejam, Jesus afirmou isso. A importância do trabalho de Kardec, neste caso, gente, naquela época não tinha Google, isso foi no olho, no estudo direto, de trazer essas passagens do Evangelho e do Antigo Testamento, tem alguns casos do Antigo Testamento, a mostrar que a concepção da reencarnação, embora com outro nome à época, já existia, sempre existiu, e mais do que isso, com a sanção da palavra e da autoridade do nosso Mestre Jesus. Então nós, ou muitos de nós que viemos de outras linhas espiritualistas e que questionam a reencarnação, quando nós questionamos a reencarnação a partir dessas reflexões, nós estamos questionando as palavras do nosso Mestre Jesus.
Então, mergulhemos nesses trechos, reflitamos sobre eles, e se ainda alguma dúvida existir em nós, puxa vida, reflitamos um pouco mais, para eliminarmos a dúvida. Porque quando eliminamos a dúvida sobre essa lei natural da reencarnação, uma vez mais, nós criamos a condição de focar, de direcionar as nossas energias para o melhor aproveitamento desse pacote pedagógico, específico e proporcional que o Pai nos reserva. A aparição final de Elias no Antigo Testamento ocorre justamente no livro de Malaquias, onde se pode ler: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Aí vem, no judaísmo, tradicionalmente, isto é interpretado como indicando que o retorno de Elias antecederá a chegada do Messias. Enquanto no cristianismo, a tradição dita que o ministério de João Batista teria cumprido essa profecia. Ou seja, que João Batista foi a reencarnação de Elias. Reencarnação de Elias. Essa figura recebeu uma orientação na Bíblia, no Antigo Testamento, que ele recebia de Deus. Nós sabemos que não é de Deus, né? Deus é infinito, Deus é eterno, mas sim das correntes superiores da espiritualidade que direcionava a jornada do povo hebraico na época. E ele foi orientado a buscar a viúva que morava na Sarepta, que era um município, uma região que ficava fora da jurisdição da Judéia. E quando chegou lá, ele pediu que ela o alimentasse. E ela disse: o que tenho não é suficiente nem para mim, nem para meu filho. E ele disse: confia que a palavra de Deus se fará presente. Não te faltará alimento até que as chuvas voltem. E assim ela fez. Olha a fé, não era samaritana, não era judaica, né? Ela serviu Elias e não lhe faltou maná durante todo o tempo daquela seca de 3 anos e 6 meses. Mas algum tempo depois, o caso que nós estamos comentando, morre seu filho, garoto, e ela reclama furiosa: vieste, pois, à minha casa para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho. Movido por uma fé semelhante à de Abraão, Elias ora a Deus para que ele ressuscite seu filho dela, né? Demonstrando assim a veracidade e a confiabilidade da palavra de Deus. O primeiro livro dos Reis relata então como Deus ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. Este é o primeiro exemplo de uma ressurreição relatada nas Escrituras. Ou seja, Elias, na realidade, forneceu uma cota suficiente de fluido vital capaz de, daquele garoto, retomar as condições da gestão do seu corpo orgânico. Isso nós fazemos até hoje. Quando nós recebemos ou doamos um passe, o que nós estamos fazendo? Doando fluido vital. Numa quantidade, obviamente, inferior a que Elias utilizou e muito inferior a que Jesus utilizou com Lázaro. Mas é doação de fluido vital. O importante é que é a primeira citação na Bíblia sobre ressurreição. E aí ele termina: esta viúva, que nem sequer era israelita, recebeu a maior bênção divina na forma da vida de seu filho, a única esperança de uma viúva numa sociedade antiga. A viúva então exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios, fazendo assim uma profissão de fé que nem mesmo os israelitas haviam feito. Como eu disse, esse tema é longo e hoje nós optamos por trazer essas maiores reflexões para sedimentar em nós o ponto de partida para os demais pontos, quando nós vamos realmente detalhar a diferença de ressurreição e reencarnação, nos pontos que vão de 4 a 17 deste capítulo. A reflexão sobre esse tema nunca é por demais.
porque ela representa o significado do nosso existir. Representa a resposta que vira e mexe nós fazemos. O que estou fazendo aqui? Aquelas questões que a doutrina espírita responde de uma forma lógica, que Jesus já respondia. O que somos? De onde viemos? Ele fala que o espírito não sabemos de onde sopra nem para onde vai. Não é? O que estamos fazendo aqui e para onde vamos? No momento em que nós tivermos essas respostas claras em nossas mentes, em nossos corações, nós não desperdiçaremos mais nosso tempo. O significado do existir nos tornará pleno e colocaremos distante de nós aquelas situações que nos deixam muitas vezes tristes, deprimidos, vazios, que resulta muitas vezes nas cerca de 800 mil suicídios que acontecem por ano no nosso planeta. Começa por entendimento desses conceitos. Começa pela aplicação desses conceitos em cada ato, em cada pensamento da nossa vida. Fiquemos com essas reflexões e que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Pai de infinito amor, Jesus, Mestre querido, receba, Senhor, o nosso preito de gratidão. Sê conosco, Senhor, e que os significados profundos destes conceitos, destes ensinamentos, fiquem gravados profundamente em nossas mentes e em nossos corações. Senhor, que esses significados se transformem num fluir de pleno viver, de pleno existir, que nos capacite para irmos além de nós mesmos e no encontro do próximo. Que eles sejam a razão, o motivo, o dínamo a nos impulsionar no entendimento da divisa espírita. Fora da caridade não há salvação. Repetimos encarnações e encarnações, muitas vezes os mesmos erros. Os erros que nos fazem permanecer centrados em nós mesmos, incapazes de ir ao encontro do outro, incapazes de sentir a Tua presença em nós, Senhor. Até quando? Desperta em nós essa força que é a nossa essência. Sabemos que temos a nossa participação, mas oscilamos. Mas gradualmente conquistamos a convicção absoluta da Tua presença, da Tua bondade, da Tua misericórdia, a clarear a nossa jornada e motivar-nos a alcançarmos a nossa herança como filhos Teus que somos, a felicidade permanente. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos mentores e amigos espirituais que nos orientam, pedindo licença para encerrarmos a preleção da noite e o início dos nossos trabalhos dos passos. Que assim seja, Senhor.